Meus irmãos, nós queremos dizer à igreja que nós estamos já há vários dias, várias terças-feiras, tratando sobre o fermento dos fariseus. Já explicamos aqui tudo sobre os fariseus, mas baseado na palavra de Deus, nós pontuamos que o fermento dos fariseus é muito importante. A igreja tem a doutrina, tem a palavra exortativa, tem a palavra de edificação, tem a mensagem de alegria, mas a igreja recebe também a mensagem de exortação e edificação para combater o mal, para combater o pecado. E se é uma coisa que pode atrapalhar a nossa vida espiritual, é o fermento velho. Já expusemos isto aqui. E a Bíblia diz, coloca aí na tela, Gálatas 5:9, o apóstolo São Paulo, ele deixou isso claro para todos nós. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Nas parábolas que Jesus faz em Mateus 13, quando você estuda sobre a semente de mostarda, o efeito é para o lado de fora. Já no fermento, o mal é pelo lado de dentro. Então, a igreja ela é atacada tanto do lado externo, como também do seu lado interno. A mulher pegou 3 medidas e colocou dentro da massa. E aquele pedaço de pão fermentado, velho, ele dominou todo o restante da massa. Então, há problemas externos, mas há problema interno dentro da igreja. E nós temos que ter todo cuidado, porque é um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Nesse versículo, nós estamos falando sobre o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus e o fermento de Herodes. Hoje nós vamos terminar o fermento dos fariseus. Os irmãos que vêm nos acompanhando sabem que nós já falamos do fermento dos fariseus em 3 níveis. Eu vou ver se alguém aqui se lembra, aqui não estou também anotado, eu vou ver se alguém se lembra aqui sobre os 3 níveis de fermento nos fariseus, que a gente vem falando. Cada um eu dividi uma mensagem. Eu falei sobre o primeiro tipo de fermento dos fariseus, depois falei do segundo e hoje vou falar do terceiro. Mas eu já especifiquei todos os 3. Fermento dos fariseus. Quem se lembra de um dos tipos de fermento que eu falei dos fariseus? Isso, a hipocrisia e a aparência. Esse é o primeiro tipo de fermento. Escutem, o Senhor não quer ninguém servindo a Ele de aparência apenas para se amostrar. Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda e Ele nos vê pelo lado de dentro. Com Deus não tem embuste, não tem engodo, com Deus não adianta. Se você faz que está chorando na frente do pastor, Jesus sabe que tu é falso. Se você faz que está dando uma oferta enganando para dizer que é tanto, Jesus sabe da tua falsidade. Então, pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, mas Deus ele está vendo. E Ele não quer ninguém adorando a Ele de aparência. Quem glorifica a Deus? Os irmãos sabem, isso aqui é bíblico, irmãos, isso aqui é muito lindo. Quando nós lemos Lucas 21, vocês sabem que a viuvinha, Jesus olhou para o que estava no coração dela e disse, todos deram do que lhe sobrava. Essa mulher, ela deu tudo. E aí o Senhor Jesus olhou para o coração dela. Com Jesus, diga isso comigo bem forte, com Jesus não adianta máscara, não adianta, eu quero dizer para vocês, não adianta pintar a cara, não adianta falsear, não adianta querer imitar, Ele conhece, porque Ele sabe de todas as coisas. Então o primeiro fermento dos fariseus é a hipocrisia e a aparência. Ele dá uma oferta zona, está lá em Mateus 6, só para os outros observarem. Ele dá dízimo só para os outros verem. Ele é aquele que faz na igreja para ser notado. O Senhor não quer nada disso. O Senhor quer quando o coração é motivado com algo puro,
verdadeiro e sincero. Então, o primeiro pecado dos fariseus, nós explicamos aqui, é o fermento da hipocrisia e da aparência. Quem se lembra do segundo pecado ou do segundo fermento? Agora nós vamos falar hoje sobre esse segundo, religiosidade cega. Mas antes de eu falar da religiosidade cega, eu falei de um terceiro. Qual foi o terceiro que eu falei? Legalismo farisaico. Escute bem, irmão, isso aqui é muito importante, porque eu não estou falando apenas de um nível só de fermento. Eu estou falando da aparência, eu estou falando da hipocrisia, fazer um papel de ator, fazer um papel que chora. Olha, no dia que você... Eu choro, irmão. Tem irmão que me pergunta: pastor, o senhor chora? Eu choro. O senhor fala línguas? Falo. Agora, eu não gosto de aparência. Eu já vi pessoas que fazem que estão chorando e não derrama nenhuma lágrima. Eu vejo pessoas pregando, aí ele fica: meu Deus, meu Pai, e não tem lágrima nenhuma. Para que isso, irmão? Qual é a necessidade de eu imitar que eu estou chorando só para motivar o povo? Irmão, se eu chorar, é da alma, é do coração. E outra, não é para o povo ver as minhas lágrimas, é Jesus me tocando, é Jesus me quebrantando, é Jesus me amassando. Oh, glória a Deus! Então, por isso que o Lorival Freitas diz que tem uns que passam cuspe nos olhos, finge que chora, mas não sente nada não. É assim mesmo. Já vi, foi muito. Olha, eu já vi os pregadores: Jesus está batizando. Aí o irmão está aqui, ele não está fazendo nada. E aí ele nem chora, nem nada. Aí fica... O Senhor não quer nada de aparência, de hipocrisia. Não quer. Então, aí vem o legalismo. O que é o legalismo, pastor Aziel? É quando você faz algo querendo o favor de Deus. Eu vou fazer isso porque eu quero isso de Deus. Está errado. Nós não recebemos o favor de Deus porque fazemos algo para Ele. Recebemos o favor de Deus porque a sua graça é maravilhosa, meus irmãos. Olha, nunca bote isso na sua mente: eu vou fazer isso. Se você quiser agradecer, se você quiser colocar teu corpo a serviço de Deus, pode fazer. Mas nunca pense que Deus é tocado pelo que você dá para Ele. Não. O Senhor Deus, Ele responde porque Ele é gracioso, Ele é maravilhoso. O que Deus quer? Ele quer um coração que responda pelo quebrantamento, pela humilhação, pelas lágrimas. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então eu tenho que atrair a graça de Deus para com a minha vida, é eu me quebrantando, e não eu doando algo para Ele me abençoar. Então não é o legalismo, porque tem irmão que tem a ideia: quanto mais coisa ele fizer para Deus, mais ele vai atrair a atenção de Deus. Negativo. Olha, antes de você fazer algo para Deus, Ele quer um coração que lhe ame de verdade. Isso, escute bem isso. Antes de você fazer alguma coisa para Deus, Ele quer o teu amor para Ele, porque Deus não ama coisas, Deus ama um coração quebrantado. Então coloque isso na sua mente. Eu vou só dar um exemplo para vocês. A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, vocês sabem, ela tinha 9,9 de aprovação. Mas o que foi que Jesus disse para ela? Apocalipse 2,4: deixaste o teu primeiro? Pronto. Ou seja, tem igreja que tem muita obra, pensando que Jesus está ligando é para a obra dela. Nós aqui construímos, mas nós construímos é para colocar os crentes, é para os crentes estarem juntos e unidos, mas nós não construímos para atrair Deus. Deus não está atrás de tijolo, de banda, Deus não está atrás de ar-condicionado, Deus está atrás de um coração que ama de verdade. Então, coloque isso no seu coração, não faça nada para chamar a atenção de Deus, mas tenha um coração disponível para Ele. Deus, irmão, Ele quer um coração que lhe ame de verdade. E quando esse coração ama de verdade, ele se volta para aquele coração. Então, o legalismo é quando eu faço para me obter de Deus. É isso que é religiosidade. Religiosidade é quando eu faço para chamar atenção. É quando eu faço por obrigação.
Graça é quando eu vejo que eu não posso fazer nada, mas que o Evangelho faz tudo pela minha vida. Não é por mérito, diga isso bem forte, não é por mérito. Não, por isso que Paulo disse, olha, eu não sou digno de entrar nesse ministério, mas o Senhor me teve por fiel. Não é porque tu corre, não é porque tu fala bem, é porque Deus sabe o que tem no teu coração. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, aliás, 1 Samuel 15, quando você lê 7, 8, a Bíblia diz, no capítulo 16, diz claramente que Deus disse a Samuel, Samuel, você vê só a aparência, eu vejo o que está no âmago, na essência da alma humana. É por isso, irmão, vou te dar um conselho aqui. Não seja crente falso, não seja um crente de aparência. Jesus vê o que está lá. Jesus vê o que está no âmago, pastor Douglas. Não adianta você estar com uma carinha aqui um dia, outra coisinha. Pode ser, pastor, eu te amo. Aí sai com a falsidade. Eu posso ser enganado por ti, mas a Bíblia deixa claro que Deus vê tudo. Pronto. Pega aí na mão desse teu irmão e diga, meu irmão, eu quero ir para o céu. Diga, se eu disser que eu te amo, aqui não tem cara limpa não. Aqui não tem falsidade. Rapaz. Mas é bom ser crente. Quem glorifica a Deus? Então é isso. Então no legalismo, outra coisa. Nós falamos do legalismo dos fariseus, mostrando que há um perigo. Qual é o perigo do legalismo? É que quando você faz e não alcança, você fica frustrado. Philip Yancey, naquele livro Decepcionados com Deus, a igreja está cheia de pessoas que não querem mais vir ao culto, porque estão decepcionadas com Deus. Eu fiz um voto para Jesus curar a mamãe, e a mamãe não foi curada. Cadê Deus? Vocês sabiam que a pior coisa do legalismo é a frustração? Porque ele faz, e quando não alcança, ele se desespera e larga Deus de mão. Vocês observam que eu estou aqui há 12 anos, vocês nunca me viram eu criar uma campanha. Eu não combato sua campanha não, tu pode fazer tua campanha. Mas sabe por que eu não ando nessa? É porque eu sei que Deus só faz quando Ele quer. Campanha da virada. Campanha, o que mais? Da fogueira santa. A campanha do impossível. Aí você quer obrigar Deus a entrar no teu jogo e achar que tem mérito, que o tanto que você está orando é o que Ele vai te responder. E quando você não responde, olha para cá, eu falei isso aqui, 3 coisas. Uma, você fica frustrado com Deus. Eu não entendo. A igreja orou, a mamãe orou, o pastor fulano de tal, que é um homem de oração, orou, e Jesus não curou. Cadê Deus? Ele está no mesmo lugar, mas pergunta se Ele mandou tu fazer campanha. Agora, quando você lê 1 João 5,14, bota na tela, para eles entenderem. Mas a Bíblia é essa daqui. Se tu quiser ficar com outras coisas, olha aí. E esta é a confiança que temos nele. Eita glória. Meus irmãos, eu venho para o culto todo dia confiando em Deus. Eu venho para o culto sabendo que o crente adoece, que crente sofre, que crente morre, mas eu sei que ele tem uma pátria garantida lá nas mansões. Quem glorifica a Deus? Ele tem lá no céu. Na hora que eu tenho um problema, aí pronto, Senhor Deus, eu estou nessa prova, Pai. Tu és o meu guia, Tu és o meu pastor. Está lá no Salmo 23, irmão, 4. Tu és o meu pastor. Senhor, essa luta é grande, eu não posso resolver, mas o Senhor é quem resolve. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Me dá vitória, mas seja feita a Tua. É assim, eu não fico doido. Cadê? Aí pronto, aí eu começo. Vem, é o 14º dia, é o 15º. Aí chega o 16º e o 17º. Aí não dá nada, aí tu fica desanimado para vir culto de oração, não é assim? Frustrado porque não recebeu, e decepcionado, e os outros perguntando, cadê tua campanha? Então vou te dar um conselho hoje, seja só crente. Não diz o Salmo, entrega o teu
e faça o quê? E confia nele. Sim. Isso. Olha, se vocês analisarem, irmãos, a vida do crente é desse jeito. Se adoecer um irmão, eu oro, não é isso? Paulo teve um problema, ele orou 3 vezes. Deus disse: não, Paulo, aí eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Então qual é o nosso negócio? É viver a vidinha. Olha, irmão, tem um cantor que diz: eu vou capengando pela fé. Aí ele diz: me perguntaram como é que tu estás. Eu respondi: eu estou muito bem. Eu vou levando minha cruz devagarinho, vou seguindo o meu caminho sem ferir ninguém. É assim. Nessa estrada existe muito embaraço, existem muitas batalhas, que às vezes me faz colocar de pé. Eu vou lutando, vou orando e jejuando, e eu vou me apegando com Jesus de Nazaré. É assim. Vou capengando pela fé, vou capengando pela fé. A vida é essa. Tem dia que o irmão chega lá em casa, eu estou chorando, não é assim? Mas sem abandonar Jesus. Tem dia, irmão, como é que está? Ô, irmão, meu pai adoeceu. Ô, irmão, meu pai morreu. Ô, irmão, é assim. Mas e aí? Mas já nós se encontramos lá. É assim, é desse jeito, irmão, a vida. É a vida que segue. Aí pronto, aí você fica desesperado, sobe monte, aí fica doido e não dá certo. Aí fica atrás de um profeta, desce e vai lá na casa da Chiquinha. Aí, irmã Chiquinha, tu viu aí alguma coisa, irmã Chiquinha? Aí fica doente, não é assim? É, você começa aí tudinho, aí fica uma doença. Os irmãos vêm tudo doente. Aí não vem culto, irmão, a nossa vida é só essa. Aí pronto, o legalismo cria isso. Aí fica aquele desespero, forçando. Não.